Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite. Hoje, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver o capítulo 18, o item 1 e 2. Muitos os chamados e poucos escolhidos. Para entendermos esse capítulo, é importante rever a parábola do festim de bodas. Só que ao invés de toda a parábola, apenas um resumo para que a gente possa ter elementos para poder conversar um pouquinho a respeito dessa parábola. Antes, é interessante a gente pensar o porquê Jesus preferia as parábolas como ensinamento. Jesus, ele recorria às parábolas por três motivos, quer dizer, claro, N motivos, mas dentre três que nos ajudam a entender o porquê. Primeiro, o teor moral. Porque através das histórias, porque parábolas são histórias com fundo moral, são fantasiosas, né? São contagiantes, para que possa trazer um ensinamento básico. Ao mesmo tempo, ela envolve aquele que está escutando, fica preso aos seus ensinamentos, né? Aos seus acontecimentos. Mesmo quando há exagero, isso facilita para poder conter, assimilar ou mesmo reter qualquer ensinamento. Então Jesus, ele recorre às parábolas porque era a melhor maneira de envolver aquelas pessoas que ali se encontravam, conseguiam assimilar as leis e principalmente, no final de cada ensinamento, deixava uma lição de moral. Então, para que a gente possa entender melhor a parábola do festim, vamos recorrer a um resumo, que é uma parábola contada por Mateus no capítulo 22, do versículo 1 a 14. Então, Jesus, ele começa dizendo que o reino dos céus, ele se assemelha a um festejo de bodas do seu filho. Ele mandou buscar vários servos para que pudesse enviá-los e convidar todos aqueles que necessitavam estar ali presentes para que pudessem participar daquele banquete. Porém, os convidados recusaram a ir, não tiveram interesse em ir na festa. O rei enviou outros servos para avisar aos convidados sobre o jantar, o que havia no banquete, né? Os tipos de alimentos, comida, participação. Então, tudo já estava pronto às bodas. Eles, que foram convidados, sem se incomodar, foram um para a casa do campo, outro para o seu negócio, e outros até mataram os servos que levaram o convite. O rei, em cólera, exterminou os assassinos queimando a cidade. O rei disse a seus servos: o festim está preparado, mas os chamados não eram dignos dele. Ide e chamai todos quantos encontrastes. Então, se aqueles que foram convidados não compareceram, então ele disse agora aos servos: caminho por todas as ruas, por todas as encruzilhadas, e chamem todos aqueles que quiserem participar. Os servos, eles saíram pelas ruas e trouxeram todos, os bons e os maus. A sala se encheu de pessoas à mesa. O rei percebeu que um homem não vestia a túnica nupcial e quis saber como havia entrado sem ela. Aí o homem aguardou em silêncio. O rei disse: atai-lhe as mãos e os pés e lançai nas trevas exteriores. Ai que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Então, como já foi dito, essa parábola
contada por Mateus, né, no capítulo 22, do versículo 1 a 14. Bom, por ser uma parábola, nós sabemos que existem vários símbolos. Nós não podemos interpretá-la da forma como ela se encontra. Se apenas na visão materialista, né, observando os símbolos que aparecem aqui, não vamos compreender. Há necessidade de transportar para uma visão espiritual. Porque Jesus, ele não falava de coisas materiais. Apesar do contexto, né, das suas parábolas ser aquilo que as pessoas viviam para facilitar o seu entendimento, mas ele falava de coisas espirituais. Então, para que a gente possa entender um pouquinho mais, o que ele queria dizer com o reino dos céus? O reino dos céus significa um estado de plenitude espiritual, ou seja, é um estado interior em que os sentimentos envolvidos pela espiritualidade maior e nós sentimos paz, tranquilidade. Então, esse reino, ele pode ser começado aqui. Basta que o nosso coração esteja em paz, tranquilo. Aí sim, nós podemos conhecer o reino dos céus. Quando ele coloca o rei, quem esse rei representa? Quem ele simboliza? Deus, nosso Pai, nosso Criador, Pai de bondade e de amor, e que está sempre pronto a nos dar uma nova oportunidade. Filho, quem era o seu filho? Representa Jesus, aquele que ele enviou para trazer todos os ensinamentos que nos propõem condições para evoluir. Então, o nosso irmão, nosso guia, nosso modelo, nosso exemplo. Os servos são representados por quem? Os servos são os missionários, aqueles enviados por Deus. Em cada época, Deus houve a necessidade de enviar à Terra para que trouxesse o convite para nós, para que fizéssemos uma aliança, para que continuássemos com Ele. Então, Ele mandou os profetas, os seus apóstolos, os missionários. E os convidados? Quem são esses convidados? Primeiro, foram os hebreus. Por que os hebreus? Porque eles já tinham um certo conhecimento das leis divinas. Eles já admitiam Deus único. Então, seria mais fácil começar pelos hebreus. Mas como recusaram o convite, ele estendeu a todos os povos do mundo, né? As outras nações. E aqueles que recusaram o convite? Por quê, né? Que eles recusaram o convite? São os hebreus, aqueles que já tinham certo conhecimento, só que, às vezes, ludibriado, até mesmo pelo conhecimento, achando que seriam privilegiados, ou seja, começaram a interpretar de forma equivocada, né? Prejudicando essa melhora, esse crescimento. Então, eles tinham dificuldade de se esforçar no bem, né? Na distribuição do amor, da caridade, da convivência com o outro. Então, houve uma certa interpretação equivocada das leis divinas. E aqueles que massacraram? Exatamente os povos que não interpretaram a mensagem de Jesus, né? Então, por não saber interpretar e começaram a desrespeitar a palavra de Jesus, muitas das vezes nem escutavam mais, e isso dificultou. Por isso, né, que eles foram
prejudicados, porque começaram a fazer interpretações equivocadas, se desviaram do caminho, esqueceram moralmente de evoluírem. E os bons e os maus? Porque ele saiu convidando os bons e os maus, independente se era pobre, se era rico, se era ignorante, se era um sábio, todos teriam acesso à boa nova. Não haveria mais separação da mensagem. A mensagem seria distribuída a todos. E a túnica nupcial? A túnica nupcial, ela representa a pureza das intenções, ou seja, ter o coração puro, um coração que está disposto ao bem, a se esforçar para domar as más inclinações, que está aberto a adquirir as boas virtudes, cumprir a lei segundo o Espírito. Porque muitas das vezes, como nós vimos lá na parábola, aquele ser que não estava com a túnica, provavelmente falava em nome, às vezes, do Senhor, mas falava com arrogância, com preconceito, sem sentimento nobre. Então, ele não estava adequado. Então, a túnica nupcial é o ser capaz de amar, aquele que tem um coração puro, que já desenvolveu todas as virtudes necessárias para o seu crescimento. As trevas significa as incertezas, as inferioridades, porque aqueles que não aderiram bem, essas trevas se encontram dentro deles mesmos. E aquilo que eles têm de negativo, de ruim, é o que eles exteriorizam. Nós sabemos que no umbral nós vamos viver aquilo que nós temos dentro de nós. Apenas é um estado de espírito. Então, se nós não conseguimos desenvolver a pureza do coração, só ver maldade, só ver insucesso, só ver incerteza e inferioridade, é o que nós vamos refletir. Mesmo no plano espiritual, é o que nós vamos encontrar. O jantar e as iguarias, o que simboliza? Todos os recursos que Deus provê e oferece gratuitamente ao processo de iluminação de todos os espíritos. E por um lado, os alimentos, eles fortalecem o corpo. Aquele banquete que estava sendo servido ali, aqueles alimentos, iria fortalecer o corpo, mas a mensagem que estava sendo divulgada naquele ambiente era o ensinamento necessário para fortalecimento espiritual. Então, nós estamos vendo aqui que o convite, ele foi distribuído. E para nós, o que poderia representar esse convite? A morada espiritual. Só que essa morada espiritual nós não precisamos esperar desencarnar para encontrá-la. Aqui no plano físico, aqui no planeta Terra, nós também precisamos encontrar essa paz, essa tranquilidade, esse estado de espírito, para que possamos ter condições de evoluir. Então, todos os dias, esse convite ele é distribuído. Depende de nós, da nossa vontade, da forma como nós agimos, as nossas escolhas, para que possamos realmente aceitar esse convite. Além desse convite, nós percebemos também que nós temos responsabilidade e precisamos ter consciência. Responsabilidade com o quê? Responsabilidade com o que nós assumimos no plano espiritual, na nossa programação espiritual. Tudo bem que esquecemos com o tempo quais são os nossos compromissos, quais são as nossas obrigações. Mas se a partir do momento que conhecemos as leis divinas, que nós conhecemos sobre a moralidade, o que é certo do que é errado, nós já podemos fazer as nossas escolhas. Nós não poderemos culpar ninguém depois pelos nossos erros.
ou pelas nossas omissões. Então, nós temos responsabilidade e nós já temos a consciência necessária para saber o que nós devemos fazer, né? Quais são as escolhas para que possamos realmente melhorar espiritualmente, e ter consciência que a nossa regeneração, ela vai depender da nossa vontade, do nosso esforço, do nosso progresso. E para que possamos realmente conseguir força suficiente para avançar, depende muito da nossa reforma íntima. Nós já conhecemos os nossos defeitos, nós já sabemos o que nós precisamos melhorar e no que nós devemos investir para atingir as virtudes tão esperadas pelo Cristo. Nós precisamos começar a despertar aquilo que há de melhor em nós, para que possamos libertar o nosso espírito. Então, uma outra perguntinha que é necessário, quando a gente pensa, se todos os dias nós recebemos esse convite, nós estamos recusando esse convite? Será que nós estamos aproveitando as oportunidades que são dadas? Vamos pensar um pouquinho aqui no nosso estudo. Será que nós estamos dedicando o suficiente para o nosso crescimento, para a nossa melhora, para atingir o conhecimento necessário para entendermos essas parábolas? Dentro do centro espírita que eu frequento, ou da igreja, ou seja lá o local religioso que eu frequento, eu tenho atendido os apelos que são feitos quando os trabalhos são ofertados, oferecidos, porque isso também é um convite. Quando alguém chega e pede para que eu faça algum tipo de trabalho que vai ser útil a muitos e que é necessário, como eu tenho realizado? Ou recuso? Tenho deixado para depois? Fica esperando, quando eu aposentar e tiver mais tempo, ou quando os meus filhos já estiverem maiores, não precisar tanto de mim, aí eu começo a trabalhar no trabalho da caridade, ou vou começar a seguir, no tratamento mediúnico, ou vou ajudar na sopa, ou qualquer outro tipo de realização. Será que nós estamos recusando esse convite? Porque esse convite, por mais simples que ele pareça, ele é um princípio, ele é um início. É a partir dele que eu vou seguir para outros trabalhos mais complexos. Então é muito importante. E não é só no ambiente do centro espírita, da igreja, até mesmo dentro de casa. Quando eu sou chamada ao trabalho, a assumir a minha responsabilidade enquanto mãe, enquanto pai, enquanto tia, enquanto avó, eu tenho assumido? Então, em todos os momentos, e no meu trabalho, eu tenho essa oportunidade também de levar a mensagem de Jesus, de dar bons exemplos. Então, nós temos que pensar que esse convite, ele é realizado todos os dias, em todos os momentos. São oportunidades que Deus nos oferece. Olha, eu te dei uma vez, aí você não quis, e agora? Será que é o momento? Então é muito importante a gente começar a fazer reflexões. Sempre ao deitar, começar a pensar o que eu fiz do meu dia hoje. Como que eu agi? Como realmente um discípulo de Jesus? Ou eu deixei para amanhã para poder realizar? O que eu fiz realmente foi importante? Ajudou, facilitou, acrescentou, me deixou mais feliz? Então essa reflexão, ela é essencial, é ela que vai nos impulsionar, é ela que vai nos dar consciência do nosso papel aqui na Terra, porque nós não estamos aqui para o lazer,
Nós estamos aqui para o trabalho, para desenvolver, para crescer, para melhorar. Nós já vimos que naquela escala espiritual, né, naquela escala evolutiva, eu preciso seguir em frente, eu preciso pelo menos um degrau de cada vez, né? É necessário não estacionar. É importante eu refletir e querer sempre recomeçar. Mesmo que eu perceba, puxa, hoje eu perdi meu tempo, eu não fiz nada, podia ter feito isso. Então amanhã eu tenho um compromisso maior, porque eu tenho que fazer o do dia e do dia anterior. E assim a gente começar a pensar que a gente pode realizar cada vez mais, né? Crescer, querer melhorar, ter vontade. Então ter essa consciência também é necessário. Deus, Ele é muito paciente. Como eu disse, Ele traz muitas oportunidades para nós, né? Ele sempre nos ensina que a gente pode recomeçar. Mas chega uma hora que de tantas oportunidades e nós desperdiçamos, nós insistimos em ser inúteis, perdendo reencarnações e mais reencarnações, vai chegar um momento que ele vai dizer, olha, agora você não vai ter mais escolha. Infelizmente, porque você não está progredindo, você não está melhorando e necessita de uma reencarnação compulsória, para que você pare para pensar e comece a agir no caminho evolutivo. Então, Deus também, mesmo sendo paciente, tem limites. Vai chegar um momento que Ele vai nos fazer passar por expiações, para que possamos progredir, para que possamos tomar uma atitude. Porque, na verdade, Deus, Ele está chamando, esse convite é para que possamos nos tornar um cidadão do seu reino. Mas, para isso, nós precisamos limpar essa cegueira, precisamos deixar de ser surdos. E muitas das vezes nós ainda ficamos aliados ao orgulho, ao egoísmo, às escolhas decorrentes do nosso livre-arbítrio que não são boas. Então essas barreiras, elas vão dificultando para que a gente possa se aproximar do reino de Deus. E há necessidade de um momento de Deus dizer assim, olha, eu te dei todas as oportunidades, agora você vai ter que fazer o que é necessário para você progredir, porque você não pode mais estacionar. E aí nós temos que tomar, né, uma atitude. Kardec, no item 2, ele diz assim, o incrédulo, ele sorri a esta parábola, por não compreender que se possa opor há tanta dificuldade de assistir um festim. Nós vimos aí, né? Que às vezes nessa parábola, se a gente for começar a entender simplesmente pelo contexto material, né? Pela visão materialista, a gente não vai realmente compreender e vai achar um absurdo a gente receber um convite para um casamento, para uma festa e recusar, deixar de ir e até matar aqueles que trazem o convite. Então é muito importante a gente perceber primeiro em que contexto foi contada essa parábola. Essa parábola Jesus contou porque ele percebeu que ali havia alguns chefes sacerdotes, alguns líderes religiosos que estavam questionando a sua autoridade. Então eles faziam perguntas para que ele pudesse, né, cair numa cilada. Porque esses líderes, o que eles traziam no coração? Estavam cheios de inveja, né, de rejeição. Então Jesus precisava fazer com aquelas pessoas que ali se encontravam, percebessem, né, principalmente as coisas que estavam de forma oculta. É claro que nem todos
conseguiram interpretar, entender, né? Porque em cada estágio da nossa vida, dependendo do nosso conhecimento, da nossa evolução moral, é que nós temos condições de entender. Nós não podemos esquecer que Jesus, de tudo aquilo que ele falou, de todos aqueles símbolos utilizados, ele não estava falando de coisas materiais. Ele estava transportando para a visão espiritual. Então, era necessário, para que fosse compreendido, a moralidade, a verdade. E ele falava de fé, não aquela fé cega, a fé interesseira, aquela fé que não questiona, que não busca a verdade, né? Mas ele estava falando da fé raciocinada, daquela fé que realmente nos impulsiona a querer crescer, a melhorar, a evoluir. E muitos que ali estavam interpretavam em várias versões, porque muitos, como nós também, que às vezes interpretamos a palavra de Jesus de forma equivocada, porque nós ainda somos muito imperfeitos, né? E muitas das vezes nós buscamos interpretar de uma forma que nos interessa, né? Ou uma desculpa que vai nos favorecer. E é naquele momento ali, então, o contexto, a questão da moralidade, a questão dos interesses que estavam sendo desenvolvidos, tudo isso precisa ser questionado, interpretado, para que a gente possa entender melhor essa questão dos símbolos utilizados por Jesus nas suas parábolas. E ele diz, prantos e ranger de dentes. O que significa prantos e ranger de dentes? Ele que tem a ver com sentimentos, com sofrimento. Porque aqueles que não conseguiram se preparar para a mensagem de Jesus, para poder entendê-la, compreendê-la, então vai sofrer. Só que aquele sofrimento é um sofrimento sem proveito. Porque quando nós sofremos e sabemos o porquê estamos sofrendo, nós entendemos o propósito, que nós temos fé para superar esse sofrimento, ele tem um valor. Mas quando aquele sofrimento, ele só provoca revolta, significa que eu não estou preparado ainda para entender a mensagem e nem seguir para junto de Deus, né? Então, eles necessitavam passar ainda por provações, porque só através dessas provações é que eles vão se educar moralmente. Porque se não tem conhecimento, se não consegue se desenvolver moralmente, é porque ainda alimentam o ódio, a raiva, o ciúme, ao invés de buscar e deixar florescer o amor e o perdão. Por isso que ele diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Naquele ambiente havia muita gente, mas nem todos tinham condições de receber essa boa nova, de receber a mensagem de Jesus. Tanto é que ele diz que aquele homem não estava com o traje adequado. Ou seja, ele não era puro de coração. Ele ainda precisava se esforçar muito para atingir. E precisava também investir nas boas ações para que as más inclinações fossem eliminadas. Precisava ainda cumprir a lei segundo o Espírito. Então veja que essa veste, essa iluminação, esse amor puro, esse sentimento ainda precisava ser desenvolvido. Por isso que muitos não teriam condições ainda de entrar no reino de Deus.
Porque se aqui não consegue manter um coração em que o amor, em que a vontade de querer crescer, de ajudar o próximo, nutre um sentimento de forma livre, sem muito esforço, é porque ainda precisa se preparar, melhorar, crescer, para poder ser iluminado. Então essa túnica, essa veste, são os nossos sentimentos, é o que nós temos de melhor em nossos corações, é o amor, é a prosperidade, é a vontade de querer estar bem com o outro, é trazer o coração de forma tranquila, boa vontade em ajudar o outro. E aí nós já sabemos que naquela máxima, fora da caridade não há salvação, quer dizer, se eu não desejo bem, se eu não faço bem, eu ainda não estou preparado, eu não adquiri essa veste ainda para poder estar no reino de Deus. E o mandamento que nós não podemos esquecer: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então veja, o convite, ele está sendo feito todos os dias para nós. Depende de nós aceitá-lo ou não. Então que essas palavras, trazidas por Kardec, possam nos ajudar a refletir, a pensar e fazer boas escolhas, e que a espiritualidade esteja sempre do nosso lado, trazendo muita paz e muito amor. Que assim seja. Obrigada.